Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mundo mágico do direito empresarial, falando especificamente sobre a Lei 11.101 do ano de 2005 e mais especificamente sobre a recuperação judicial. Gente, o que é importante trazer, o que é importante lembrar, né? Falamos com vocês na nossa primeira aula sobre a introdução, né? Ou seja, uma diferença, pelo menos, entre concordata da 7.661 de 45, que é justamente um decreto-lei, e a Lei 11.101 do ano de 2005, que trouxe, né, aí o Instituto da Recuperação Judicial. Na aula, no nosso bloco de número 2, falamos com vocês sobre as finalidades, né, justamente da recuperação judicial, que nada mais é do que a manutenção da atividade empresária, desde que essa empresa, né, ela seja uma empresa, obviamente, né, economicamente viável. E a partir de agora, né, faladas as finalidades do artigo 47 e antes de nós trabalharmos, né, a questão dos créditos abarcados, né, pela recuperação judicial, que estão no artigo 49, eu quero tracejar com vocês o que está entre 47 e 49, que é justamente o artigo 48, né? Seguindo essa ordem aí topológica, né? Essa ordem sistêmica, tá? O que eu quero falar com vocês? Eu quero trabalhar sobre os requisitos para a realização, para a concreção, né? Justamente da recuperação judicial. Tá? Gente, primeiro detalhe que acaba sendo importante de ser dito dentro dos requisitos é o seguinte: notem, na época da concordata, tão somente a observância desses requisitos valia, tá certo? Tanto que o sujeito cumprisse objetivamente os requisitos, né, ele teria aí esse favor legal. Hoje em dia, não podemos nos esquecer, não podemos, né, olvidar o que? A necessidade dessa participação ativa dos credores, tá? Eles devem aprovar o plano de recuperação judicial. Bem, mas passada essa informação de antemão, quero então começar a trabalhar com vocês justamente o que? Os requisitos, os pressupostos, né? Justamente aqui da nossa recuperação judicial. Gente, primeiro pressuposto. Quem que pede a recuperação judicial? Quem pode pedir? Quem pode pleitear, tá? Até pouco tempo a gente falava que somente o devedor, somente aquele que está devendo pode pleitear a sua recuperação judicial, porque ele não quer que a empresa quebre. Então ele fala assim, gente, né, me dá um help. Ele fala assim, quero citar aquela música dos Beatles, né? Qual música? Help, né? I need somebody, help. Not anybody, help. You know I need someone, help, né? E daí ia, beleza? Ou seja, ele queria um grito de socorro, né? Então somente o devedor. Hoje, né, o artigo 48, em seu parágrafo primeiro, ele traz uma observação. Ele traz uma observação? Traz. Qual que é a observação? A gente pode falar, né, dentro desse artigo 48, que não é só o devedor que pode pleitear a recuperação judicial. Quem mais pode pleitear essa recuperação judicial? Gente, a recuperação judicial, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 48, também pode ser requerida, também pode ser pleiteada, requestada pelo 1. Cônjuge sobrevivente, tá certo? Então, se o sujeito morreu, aquele que exercia essa atividade empresária, passou dessa para melhor, a criatura conheceu o Criador, viu a grama nascer por baixo, vestiu o paletó de madeira, deu o desenlace, fez, né, foi em direção à luz, deixou o plano carnal e foi em direção ao planetério, o cônjuge sobrevivente, até mesmo em razão do direito sucessório, pode fazer o quê? Pode pleitear a recuperação judicial, né? Notem que esse mesmo indivíduo tem a legitimidade, né? O espólio, não sei se vocês recordam, eu falei disso dentro dos legitimados da falência, né? O espólio do empresário individual falido, lembrem-se, né? Quem que pode pedir? O cônjuge sobrevivente. Então isso dentro da legitimidade já havia sido trazido na parte de falência. Aqui a ideia é exatamente igual, né? Is the same, ou seja, é a mesma, né? Uma ideia de pari ratione, ou seja, um raciocínio bastante similar, né? Um raciocínio bastante parelho. Então, cônjuge sobrevivente. Quem mais? Os herdeiros do devedor. Vamos supor que aquele devedor também passou dessa para melhor, né? A criatura conheceu o Criador, foi ver a grama nascer por baixo. Então, herdeiros do devedor, em razão do direito sucessório. Quem mais? O inventariante, né? Lembrem-se sempre que nós temos aí o inventariante. O inventariante, ele se encontra, inclusive, na parte ali da administração da herança, salvo engano, começa do 1791 e vai até o artigo 1797 do Código Civil, não é isso? Lá vai falar justamente daquela ideia de quem
de quem vai ser nomeado como um administrador provisório. Esse administrador provisório, na maioria das vezes, torna-se inventariante. Quem que é, né? É justamente a ideia do cônjuge, não sendo o cônjuge, né, o filho, tá? Em regra, é o filho mais velho, mas não necessariamente ele, né? Ah, não tem filho mais velho. A gente vai ver o testamenteiro, se de repente houve aí algum testamento, uma disposição de última vontade. Lembrando que são 3 disposições de última vontade: testamento, legado e codicilo, né, no direito sucessório, e derradeiramente qualquer pessoa nomeada pelo juiz pode ser inventariante, beleza? E por fim, além desses, nós temos aí a figura de quem? Do chamado sócio remanescente. Porque muitas vezes, né, esse indivíduo que exerce uma atividade empresária, ele tem um sócio, né? Se ele tem um sócio, esse sócio remanescente, que também, se ele é sócio, também é devedor, não deixa de ser devedor, porque ele faz parte da sociedade, ele também pode pleitear. Então, quem que vai pedir? Né? O devedor. Se esse devedor morreu, tá? Se esse devedor então passou dessa para melhor, a criatura conheceu o Criador, foi ver a grama nascer por baixo, vestiu o paletó de madeira, deu o último suspiro, fez o desenlace, foi em direção à luz, né? Quem mais pode pedir? Lembre-se sempre, né? Aí, cônjuge sobrevivente, herdeiro e inventariante. Show, show? Leve, leve, sussa, sussa. Gente, primeiro detalhe. O que é interessante dizer? Quando nós começamos o Instituto da Falência, eu falei artigo 1º. Ou seja, quem são as pessoas que podem falir? E lá eu disse para vocês, podem falir, né? Quem? No caso, né? O empresário individual e a sociedade empresária. Até tinha pontuado com vocês a EIRELI, a empresa individual de responsabilidade limitada. Mas não podemos nos esquecer, né? Justamente o que? Do advento dessa lei recente que trouxe a mudança da natureza jurídica das EIRELIs que já existiam, tá? Então vamos trabalhar somente com relação a essas duas. Quais são essas duas, né? O empresário individual e a sociedade empresária. Então, quem vai ser esse sócio? Quem é esse devedor? Esse devedor, necessariamente, ele é empresário. Esse devedor, então, ele vai ser ou o empresário individual ou uma sociedade empresária. Prof, você está inventando isso? Não, isso está no artigo 1º da Lei 11.101 do ano de 2005. Sem nenhum entrave, né? Sem nenhuma discussão, sem nenhum empecilho, tá? Eu vou colocar aqui, enquanto isso eu vou falando com vocês, tá? Show de bola. E o segundo requisito? O segundo requisito, gente, que é dentro ainda, né? Dentro desse primeiro requisito, então, o segundo apontamento, é que essa atividade exercida por esse devedor, ela deve ser uma atividade regular, existente há mais de 2 anos. Isso se encontra no artigo 48 da lei. Por que tem que ser uma atividade exercida há mais de 2 anos? Gente, essa atividade tem que ser exercida há mais de 2 anos porque isso vai externar o quê? Uma viabilidade econômica. Lembrem-se sempre que só faz jus, vou voltar aqui até para minha cara, né? Vou colocar aqui minha cara do lado. Só faz jus, né? Abenesse da recuperação judicial quem? Quem demonstra uma viabilidade econômica. A gente só vai tentar dar um suspiro, a gente só vai tentar, né, obviamente, ressuscitar aquela pessoa que pode, né, obviamente, tornar-se, voltar a ser viva, tá certo? Se não, não tem por que dar o aporte, né? É a mesma coisa que a gente trabalha hoje com a questão na medicina, né? Então, em outras palavras, se há uma morte encefálica, né, a morte já ocorreu, já se perfez, não tem como fazer mecanismo ressuscitatório, né? Ou seja, não tem como tentar trazer à vida aquele que já se foi, né? Ou seja, não há praticamente a volta dos mortos-vivos, salvo aquelas hipóteses, né, que a gente fala no direito civil. Quais são as hipóteses? Da situação de ausência, né? Seja essa decretação de ausência provisória ou definitiva. E quem fala da volta dos mortos-vivos, eu acho que é o artigo 39 do Código Civil, né? Depois tem uma olhada lá, só para checar. Beleza, beleza? Tranquilo, né? Super sossegado. Então, esses 2 requisitos para o devedor. Quais são os requisitos para o devedor? Primeiro, né? Ser empresário, individual ou sociedade empresária, e ter essa empresa, né, regular, existindo pelo menos há mais de 2 anos. Gente, eu tinha pontuado para vocês uma observação. Ocorre, contudo, entretanto, todavia, que eu quero trazer mais 2 observações. Por que mais 2? Porque daí nós teremos 3 observações. E aí sim ficamos contentes. Aí sim ficamos felizes, né? Quais são essas 2 outras observações? Gente, essas observações são do caramba, né? Então coloquem assim, OBS, né? E grifem esses outros 2 OBSs aí, tipo,
Grifem, 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 né? Grifem bastante. Por quê? Porque essas observações são capiroto, são do tinhoso. E muitas vezes a pessoa passa desapercebido e erra, né? Como diria o Faustão, errou! Não é isso? Que loucura, né? Loucura, 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 Luciano Huck. Gente, outra observação, então, que seria a nossa segunda observação. A seguinte: não existe recuperação judicial de sociedade simples. Por que não? Porque sociedade simples não é empresária. Né? Que loucura! Então, sociedade simples não é empresária. Mais uma vez, sociedade simples não é empresária. Só mais uma vez, sociedade simples não é empresária. Beleza? Se ela não é empresária, descumpre, né, um dos apontamentos dentro desse requisito, que deve ser empresário individual ou sociedade empresária. Né? Então, se não é empresário, não tem recuperação judicial. Aí já era, como diria Charlie Brown, ou aí já era, como diria Jorge Mateus. Né? Aí já era, né? Tipo, não tem mais o que fazer. Beleza, beleza? Não tem mais volta, como falaria Fábio Júnior. Terceira observação. Terceiro OBS. Qual que é o terceiro OBS? Né? Gente, se a pessoa ela é empresária, seja empresário individual ou sociedade empresária, um dos requisitos para o exercício de sua atividade é justamente o registro, né, dessa empresa aonde na junta comercial. Então a gente precisa do registro, né? É necessário, como diriam os padres, é justo e necessário o registro, né, dessa sociedade. E o que acontece, né? Acontece então que a sociedade em comum, justamente não por outra razão, por esse motivo, né, não pode também sofrer aí a recuperação judicial, beleza? Então, sociedade em comum e sociedade simples, né, estão afastadas da recuperação judicial, seja em virtude da junta comercial, não está devidamente registrada, seja em virtude também aí, né, da questão da sociedade simples não ser uma sociedade empresária. Prof, nós temos outros requisitos? Sim, né? Como diria Bros, sim, 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 né? Nós temos outros requisitos. Acontece, contudo, entretanto e todavia, que deixarei para abordá-los, né, no nosso próximo bloco. Até lá, e como sempre, deixo para vocês um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.